Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos nesta manhã. Vamos dar início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos desenvolvendo uma série de estudos no livro de Provérbios e o nosso tema de hoje é Dominando o Temperamento. Para desenvolvermos o nosso tema, vamos fazer leitura no texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15 e versículo 18. Provérbios 15, 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Vamos orar ao Senhor neste momento, então, pedindo a sua direção, a sua bênção, a sua graça para as nossas vidas. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, Papai, de maneira especial hoje, domingo, dia do Senhor, em que nos reunimos diante da tua presença para adorar e para bendizer o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Papai, e nós queremos nesta manhã pedir a tua graça, Senhor, pedir, Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor nos perdoe, nos purifique de todo o pecado, que o Senhor nos guarde, Senhor Todo-Poderoso, de toda injustiça e de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai querido, que o Senhor nos livre do mal, Papai. Eu peço em nome de Jesus também, Papai, que o Senhor nos dê o entendimento daquilo que nós vamos estudar, Senhor Todo-Poderoso, e que as verdades contidas na Tua Palavra, Senhor, se apliquem também às nossas vidas e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado por meio da nossa obediência. Que verdadeiramente nós possamos ter, Senhor, os nossos temperamentos tratados, Papai, pelo Senhor, tratados pela Tua bendita Palavra, Pai querido, e que o Seu santo nome seja enaltecido nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, este dia de domingo, dia do Senhor, que nós possamos vivê-lo na Tua presença e para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa todo o Teu povo, Pai, de maneira especial aqueles que vão se dedicar a ouvir e estudar esta palavra, Senhor Todo-Poderoso, que nós vamos estar transmitindo por meio desse estudo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, meus irmãos, comecemos falando a respeito do domínio que é necessário para o nosso temperamento através de um exemplo contido nas Escrituras. Comecemos por um exemplo negativo de domínio de temperamento e que causou grande prejuízo para um homem na Bíblia. Falemos um pouquinho a respeito do rei da autotolerância, né? Um dos piores exemplos de autocontrole na Bíblia foi o rei Saul, né? O primeiro rei de Israel. No decorrer do seu reinado, ele irou-se com impaciência e em vários momentos ele agiu precipitadamente. O autocontrole de Saul era tão pequeno que contribuiu para a perda da bênção de Deus sobre a sua vida, para a perda do reino, para a perda da sua mente e, no final, para a perda até da sua própria vida. Quando nós fazemos um rápido apanhado da vida de Saul, Saul ele começou a sua história de impaciência, vamos dizer assim, quando nós olhamos para 1 Samuel no capítulo 13, dos versos 8 ao 10, e Saul ele ofereceu um sacrifício que não competia a ele, porque não era permitido aos reis oferecerem sacrifícios, mas apenas aos sacerdotes. E ele, ficando impaciente com a demora de Saul, aí com o povo que estava se preparando para participar de uma batalha e que estava se dispersando, ele tomou os sacrifícios e ofereceu, atraindo
a indignação de Deus sobre a vida dele. Também quando nós olhamos para Samuel, 1 Samuel 15, dos versos 8 e 9, durante a batalha, o frágil controle do rei Saul se mostrou novamente. Quando Deus ordenou que ele aniquilasse tudo, os amalequitas todos, os seus animais, tudo, não era para ficar nada do povo de Amaleque. O que Saul faz? Saul, ele preserva o rei amalequita e ele preserva alguns animais, também os animais mais bonitos, sob o argumento de que era para oferecer em sacrifício ao Senhor. E novamente ele desobedece o Senhor. Nós vemos exemplos do problema de temperamento constante na vida de Saul também quando Davi cresceu em popularidade entre o povo de Deus e Saul ele reagiu com uma ira cruel, como diz a palavra. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Isso está escrito lá em 1 Samuel 18, 8, versículos 8 e 9. Posteriormente, em 2 momentos diferentes, Saul teve acessos de ira e tentou pregar Davi na parede com a sua lança. Temos esse relato em 1 Samuel 18, 10 e 12, e depois em 1 Samuel 19, 8 a 10. E a ira de Saul se manifestou também sobre o seu filho, quando Jonatas ele tentou mostrar bondade para com Davi e de algumas formas ajudar a Davi. Saul ele se tornou irado e atentou contra a vida do próprio filho. Mais tarde, nessa história trágica da vida desse rei, lá em 1 Samuel, a ira de Saul fez com que ele caçasse Davi por todo Israel, embora Davi em algumas ocasiões tenha mostrado misericórdia e poupado a vida de Saul, esse rei ele não teve limites para controlar o seu coração pecaminoso, o seu temperamento insensato e intratável. E como o primeiro rei de Israel, ele seguiu reações emocionais que o acabaram levando à morte. Mas é importante que nós demos o outro aspecto também, olhemos para o contraste entre esse rei, apresentando para os irmãos um rei do autocontrole. Não poderia haver melhor exemplo de autocontrole do que o Senhor Jesus Cristo. Ele é a manifestação, a personificação da vida habilidosa que a sabedoria nos ensina que devemos de ter, que devemos de viver, que devemos de levar. Nenhuma única vez Jesus perdeu a cabeça. Ele nunca se tornou impaciente, desobedeceu ao seu pai. Ele nunca chegou ao fim da sua paciência e atacou de volta um dos seus torturadores. O Senhor Jesus Cristo ele obedeceu perfeitamente a Deus com um autocontrole completo, irmãos. Possivelmente seria fácil assumir que o perfeito Jesus não deve ter sofrido como alguns de nós, talvez alguém diria. Talvez alguém dissesse, eu também seria bastante controlado se a vida fosse mais da minha maneira. Afinal, Jesus alguma vez foi preso no trânsito da cidade?
Ele nunca teve que trabalhar com um chefe como o meu. Os encontros de família não poderiam ser tão tentadores, quanto os nossos, muitas vezes fazendo com que nós percamos a paciência. Ele nunca teve um filho de 2 anos ou um filho adolescente. Talvez esses fossem alguns dos argumentos que nós pudéssemos usar para dizer, não, Jesus não teve os problemas que nós tivemos. Mas ao contrário, quando nós olhamos para o relato bíblico da vida de Cristo, Jesus ele realmente suportou mais sofrimento e abuso do que qualquer outra pessoa na história. Mesmo que as tentações específicas que ele suportou tenham sido diferentes em detalhes, ele enfrentou todo tipo de tentação que se enfrenta. O mundo ao seu redor tentava atraí-lo para o pecado, como acontece conosco. Satanás o estava seduzindo de todas as maneiras possíveis para que ele reagisse de maneira pecaminosa. Seus inimigos terrenos cometeram duros abusos contra Jesus, fisicamente cuspindo sobre ele, socando-o, açoitando ele, finalmente torturando ele até a morte. Até mesmo os seguidores de Jesus estavam oscilando na incredulidade e falta de oração e o abandonaram em sua hora de mais necessidade. Por fim, na cruz, o próprio Deus derramou ira sobre Jesus. Não por seus próprios pecados, porque Jesus não teve pecados, mas pelo pecado de todas as pessoas que viriam a crer. Embora Deus o Pai não tivesse tentado Jesus, as ações de Deus certamente intensificaram o peso sobre as costas de Jesus. Enquanto nós, por vezes, reagimos pecaminosamente a coisas insignificantes, como um sinal de trânsito demorado, Jesus respondeu com uma sabedoria e uma habilidade perfeitas durante as suas provações. Como está escrito lá em 1 Pedro 2, dos versículos 21 ao 24. Porquanto para isso mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, Jesus ele nunca esteve irado de forma pecaminosa. Ele não revidou. A retaliação violenta não foi nem mesmo uma opção para Jesus. Ele não estava brigando pelos seus direitos. Ele não estava desejoso para enviar os seus agressores para o inferno. Ele simplesmente confiou, ou continuou confiando durante os momentos mais difíceis da sua vida, em si, a si mesmo, a Deus e a sua justiça final. Quando nós temos tratado da sabedoria, sabedoria ela é a arte de viver habilidosamente. Nós temos afirmado isso. Assim como um homem hábil, a pessoa sábia aplica a verdade de Deus às suas decisões de vida. Viver com sabedoria começa com uma reverência correta ao glorioso e majestoso Deus. Essa visão de Deus ela gera em nós humildade piedosa e um desejo de glorificar a Deus em uma obediência autocontrolada, um domínio próprio exercido por nós, que inclusive é uma ordem da palavra de Deus. O próprio Deus,
ele está produzindo essa obediência dentro dos seus filhos através do Espírito Santo. É importante que nós creiamos nisso e nos firmemos nessa promessa e nessa perspectiva. Agora, avaliemos um pouco. Olhamos para Saul, olhamos para Jesus, olhamos um pouquinho para as nossas vidas também. Quão curto é o seu pavio? Essa é uma pergunta que nós devemos de fazer nessa manhã. Quão curto é o nosso pavio? Tudo e todos ao nosso redor são inflamáveis. Nos atraem, nos despertam por vezes a uma ira, a uma impaciência. O sistema do mundo é anti-Deus. O mundo está cheio de pessoas pecadoras. Os nossos corações estão cheios de explosivos e nós continuamos a saltar e a nos chocar uns aos outros ao interagirmos com pessoas que são assim, que têm esse temperamento por vezes difícil. A pergunta que a sabedoria faz é: quão curto é o seu pavio? Você tem um pavio curto que a menor fagulha o inflama a raiva? Ou o seu pavio é longo o suficiente para lhe dar tempo de extinguir a tentação com uma resposta piedosa? Os provérbios, eles nos guiam através da instrução da sabedoria nesse aspecto relacionado ao nosso temperamento, irmãos. Salomão, ele é alguém que não deixa os seus alunos adivinhando ou tentando entender a relação da sabedoria e insensatez com a paciência e a raiva. Existe uma relação entre esses aspectos. Sabedoria com paciência, insensatez com raiva. Veja o que diz o texto de Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, o insensato, aquele que se ira rapidamente, ele não pensa sobre as questões que se apresentam a ele. Antes, ele reage emocionalmente a pressões, a críticas, a insultos, a desacordos. É como nós afirmamos, é como nós levantamos a questão. O insensato, ele é pavio curto. Tudo é motivo para ele explodir, para ele estourar. Isso nos desafia. Agora, você, como reage quando um dos seus filhos ou alguém à mesa não está prestando muita atenção e derrama bebida sobre a mesa durante a refeição? O que passa no seu coração quando, por exemplo, você está trafegando no trânsito e uma pessoa está dificultando a sua passagem, está andando numa velocidade abaixo do permitido, ou de alguma forma irrita você no trânsito? As reações a coisas pequenas revelam o que está na nossa alma, irmãos. Demonstram qual seja o nosso temperamento. Um dos exemplos que nós podemos afirmar é que todos nós temos visto fãs de times de futebol. Grandes rivalidades agitam cidades, estados. As pessoas não escondem a sua lealdade ao seu time de preferência. Da mesma forma, o homem irascível
o homem irado, ele representa publicamente o time dos tolos. Ele revela sua insensatez da mesma forma que os fãs promovem o seu time. Ter um pavio curto, explodir acerca de uma questão ou proferir palavras iradas é como pintar o rosto e acenar com o dedo de espuma gigante que alguns usam, cantar a música de ataque do time dos tolos. Provérbios 14, 17, ele coloca isso da forma mais clara possível. Um homem irascível age tolamente. Por outro lado, também nós vemos Salomão afirmando que um homem irado ele é facilmente irritado. Ele é louco para começar uma briga e ele tem pavio curto. Vejamos 2 textos bíblicos que afirmam a respeito disso. Provérbios 15, 18 e 29, 8. Provérbios 15, 18, que nós fizemos leitura lá no início. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 29, 8 diz assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Veja essas afirmações. Você nem mesmo tem que fazer alguma coisa errada para entrar numa briga com um homem como esse descrito pelo livro de Provérbios. Se estivermos perto, essa pessoa vai criar contenda certamente. Agora, com o longânimo, por outro lado, é difícil de brigar. Ele é uma pessoa paciente, calmo. Ele, ao contrário do pavio curto, ele tem um pavio longo. Ao contrário de suscitar contendas, ele apazigua as lutas. Ao invés de começar brigas, ele as dispersa, evitando-as completamente, sempre que possível, sempre que estiver ao alcance dele, ele evita uma briga. E as brigas, elas dependem mais das pessoas envolvidas do que do assunto em questão. A verdade é que é possível ter excelentes conversas sobre as questões mais difíceis, mais controversas e com pessoas que talvez tenham um outro posicionamento totalmente distinto do nosso. Agora, se um tolo faz parte da discussão, o menor desentendimento já se transforma numa briga, num inferno emocional carregado. Outro aspecto que nós precisamos aprender no nosso estudo dessa manhã é sobre o controle próprio e o de outros. Salomão ele usa uma comparação extrema para mostrar o valor do autocontrole. Provérbios 16, 32 nos diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O valor do caráter pessoal, irmãos, ele ultrapassa o de um conquistador, de um poderoso conquistador. Vamos colocar isso nos nossos termos, nos dias de hoje. Você preferiria ser conhecido como um empresário de sucesso que compra empresas menores ou como um homem piedoso que mantém a paciência quando é injustiçado? Salomão diz que existe vantagens sobre aquele que
consegue manter a paciência, sobre aquele que consegue ter o autocontrole, né? Em relação a homens que fazem, né, grandes feitos, podendo ter ou não o autocontrole. Nós precisamos desenvolver em nós um caráter de discursadores sábios. O caráter sábio, ele tem várias faces. Veja o que diz Provérbios 17, 27. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. O autocontrole piedoso, irmãos, usado para manter a pessoa calma, serena em conflitos, ele se manifesta nas palavras que nós escolhemos usar. Como nós vimos, às vezes a coisa mais sábia que nós podemos dizer é nada, é ficar calados. Em momentos de conflito, em momentos em que as discussões podem acontecer, em que os ânimos podem se acirrar, é melhor reter as palavras, é melhor ficar calado. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Pessoas que se entregam à raiva pecaminosa interiormente acabam transmitindo isso para o seu interior, dizendo aquilo que não deveriam, falando coisas precipitadas e coisas equivocadas. Agora, se por outro lado, pensamentos de Deus formam a linha de análise de uma situação, a pessoa tenderá a permanecer calma, mesmo em situações calorosas, mesmo em situações em que os ânimos se acirram, se elevam. A moderação no coração do sábio permite a moderação da boca habilidosa. O irmão Derek Kidner, ele apresenta 3 razões para louvar a calma em meio à tempestade da vida. Primeiro, permanecer calmo oferece tempo para uma audiência justa. Veja o que diz Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E nós temos essa lição de Provérbios 13, ampliada alguns versos depois, lá em Provérbios 18, 15, que nos diz assim: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. A ira, a raiva, ela acaba obscurecendo a visão do certo e do errado. Reagir com raiva à primeira notícia de um acontecimento é uma insensatez muito grande, é um perigo que as pessoas correm. Não é apenas uma resposta prematura, é uma resposta antecipada, uma reação muitas vezes emocional, é como derramar combustível num fogo. Agora, quando nós mantemos a mente calma, nós nos damos tempo para pensar em uma resposta que glorifique a Deus, que honre o Senhor, porque esse é o motivo da nossa vida. Segundo,
Permanecer calmo permite que o temperamento esfrie. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, irmãos, quando nós pensamos antes de falar, uma resposta adequada, correta, se forma na nossa mente, e isso é muito melhor do que dizer a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Terceiro, permanecer calmo tem uma influência muito poderosa. Veja o que Provérbios 25:15 diz: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Você alguma vez parou para analisar o resultado de um discurso áspero, de um discurso irado? Como isso faz com que nós nos sintamos quando é nós que estamos sendo atacados dessa maneira? Veja que o texto que nós fizemos a leitura diz que uma palavra calma dada no momento certo, ela efetua uma poderosa mudança. Ela tem a capacidade de acalmar e não de botar mais fogo, mais combustível. Por fim, irmãos, consideremos o caminho da sabedoria até o autocontrole. O homem sábio é marcado por um temperamento que é dominado, ele tem o domínio do seu temperamento e Deus tem esse domínio. Ele controla o seu coração por causa da reverência que ele tem para com Deus. Ao invés de entregar-se à raiva e proferir retaliação para o seu próprio dano, ele oferece uma resposta piedosa, em paz. Essa é uma consideração importante para aqueles atraídos por um modo de vida assim. É como a sabedoria produz esse tipo de autocontrole. A sabedoria ela começa com o temor do Senhor, uma visão correta de Deus e dos seus mandamentos faz com que o sábio ele seja alguém obediente. O pensamento, quando nós olhamos para a grande majestade de Deus, isso nos ajuda a mantermos-nos calmos diante das censuras, diante das lutas, diante das tentativas do mal contra as nossas vidas, diante das pessoas que vêm para despertar nossa ira. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, o direito que nós temos de ficar ofendidos e de ficar irados, ele parece tão pequeno. Quando nós nos damos conta de quem Deus é e da sua glória, a nossa glória e os nossos direitos já não parecem mais tão importantes. Então, um temor reverente e saudável em relação a Deus ajusta o nosso foco. Ainda que pecadores nos ataquem e pequem contra nós, adotar uma mentalidade humilde, de homem sábio, manterá os nossos olhos no Deus Todo-Poderoso e não em nós mesmos. Isso é importante para nós. A Bíblia ela ensina que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso está escrito lá em Tiago, no capítulo 1 e versículo 20. Desde o início, o homem que reverencia a Deus, ele conhece o seu alvo, é honrar a Deus por não se irar. Sempre que
nós reagimos com paciência e irritação, nós estamos violando os 2 grandes mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus com tudo que há em mim e amar o próximo como a mim mesmo, conforme está escrito lá em Mateus 22, do 37 ao 40. Deus, Ele cuida daquilo que a nossa ira não pode efetuar. Por que nós devemos de atacar com raiva? Uma razão é para intimidar e manipular os outros a fazerem o que queremos que eles façam. Por isso que algumas pessoas reagem assim. Também supomos que a ira é uma punição adequada contra outras pessoas que nos ofenderam. Mas a Bíblia deixa claro que essas questões, elas estão na mão de Deus. Romanos, no capítulo 12, dos versículos 17 ao 21, nós temos um conselho de Paulo, dizendo que é para darmos lugar à ira, para deixarmos a ira de lado, e que o Senhor requer a vingança e a recompensa daqueles que se levantam contra nós. Outra ajuda para controlar o nosso temperamento é lembrar a dívida de ofensas que nós devemos a Deus, ou que nós devíamos a Deus. Jesus, ele conta uma parábola lá em Mateus, no capítulo 18, dos versos 21 ao 34, sobre o credor incompassivo. Um homem que foi perdoado de uma grande dívida, e depois puniu alguém que tinha uma dívida muito pequena com ele. E a lição da parábola, ela está na resposta do Senhor Jesus ao relato das ações do escravo. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então, lembrar a enorme quantidade de pecado que Deus nos perdoou, nos concede graça para perdoarmos outros pelas suas incomparáveis ofensas, muito menores contra nós, se comparadas ao perdão de Deus. Então, a sabedoria, irmãos, ela consiste também na visão do longo prazo. Ou seja, quais vão ser as consequências imediatas das minhas ações? Se eu reagir com raiva, o que vai acontecer? Será que a minha raiva não vai colocar mais combustível num fogo que não precisaria nem ser aceso? Ao longo prazo, quais são as consequências das minhas ações de ira? Eu poderia causar uma divisão tão profunda entre mim e uma outra pessoa que só Deus seria capaz de remover. Agora, se por outro lado eu escolho uma resposta gentil, o que vai acontecer? O texto de Provérbios 15:1 diz que uma resposta branda desvia o furor. Agora, por último, pensemos, e se Jesus tivesse reagido às provações e tentações pelas quais ele passou, como Saul reagiu? Em vez de disparar lanças, Jesus poderia ter arremessado todos os seus oponentes no inferno. Que esperança haveria para insensatos, para pessoas coléricas, para pessoas iradas como nós, se Jesus tivesse feito isso? Os cristãos, eles são seguidores do último exemplo de humildade e autocontrole. O Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou um amor maravilhoso àqueles que mais o odiaram.
Não foi no momento em que nós nos tornamos homens cativantes, encantadores, que ele lançou o amor dele sobre nós, mas foi enquanto nós éramos os seus inimigos que ele fez isso. Mesmo agora, como ele responde quando você, tendo mais clareza do que em qualquer outro momento, ainda conhecendo a palavra e conhecendo a verdade, se rebela contra os seus mandamentos. O seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão deveriam nos inspirar a mesma relação de perdão e de misericórdia para com os outros. Que Deus ele nos ajude e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor neste momento? Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, e te agradecemos pela Tua bendita graça, pelo Teu perdão, pela maneira, Senhor Todo-Poderoso, como, mesmo sendo nós quem somos, o Senhor tem tratado o nosso caráter, o Senhor tem tratado o nosso temperamento, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por essa misericórdia santa e perdão da Tua parte, Papai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor Todo-Poderoso. Muito obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós, e nós queremos pedir nessa manhã que o Senhor trate a questão da ira, que o Senhor trate os problemas, Senhor, existentes no nosso coração, Pai querido, e que o Senhor nos ajude, Pai querido, a termos um temperamento semelhante ao de Cristo, Pai, a sermos tratados e a nos deixarmos tratar pelo Senhor. Remove, Senhor Todo-Poderoso, tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, Pai querido, das nossas vidas, e nos assemelha mais ao Mestre Jesus. Abençoa, Senhor Todo-Poderoso, este dia, Senhor. Abençoa, Senhor Todo-Poderoso, as reuniões que nós vamos ter na igreja, Pai. E aplica, Senhor Todo-Poderoso, a Tua bênção, as verdades da Tua palavra aos nossos corações, Pai querido. É o que eu te peço, Senhor Todo-Poderoso, e agradeço em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos e conceda a todos um excelente domingo. Daqui a pouco mais nós estaremos nos encontrando na igreja para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E à tarde, às 17 horas e às 18h30, estaremos nos reunindo para cultuar o Senhor nosso Deus. A todos um excelente domingo na presença do Senhor.